Oi, meus queridos amigos. Hoje eu gostaria de dar início à leitura de uma outra obra do já falecido autor Jorge Amado, chamada Capitães da Areia. Tá? Hoje eu finalizei uma outra obra sua, chamada Mar Morto, uma obra cuja eu havia dado início há pelo menos 6 meses. Só hoje eu fui concluí-la, até porque eu estava lendo vários livros em seguida, assim como vocês, né, devem saber muito bem. Capitães da Areia é uma obra muito mais conhecida, né, dentre as outras que o Jorge Amado publicou. Claro que outras também são muito conhecidas, mas essa daqui creio eu que seja uma das mais conhecidas dele. Jorge Amado, de 1931 a 1937, publicou pelo menos 6 romances. Você imagine só um autor publicando 6 romances assim, né, em sequência. Era um cara que escrevia muito, né? Mar Morto, por exemplo, ele escreveu em 1936, quando ele tinha 24 anos de idade. Jorge Amado nasceu em 1912, né? Capitães da Areia veio em seguida, veio em 1937, né, quando Jorge Amado já tinha seus 25 anos. E é uma obra que, querendo ou não, é de grande peso, né, porque eles fizeram várias adaptações para novelas, peças de teatro, filmes, etc, etc. Né? E então, por mais que o Jorge Amado seja um autor de esquerda, isso é fato, ele tornou-se um autor de peso, né? Um cara de peso aí por conta de seus escritos. Poderíamos tecer críticas a respeito das obras do Jorge Amado? Claro que poderíamos, né? Tem até o próprio professor Rodrigo Urgel, que é um crítico literário, tem muito mais cultura do que eu, muito mais entendimento do que eu, que já tratou de fazer um vídeo falando a respeito do senhor Jorge Amado em seus trabalhos. Né? Eu já vi um vídeo dele falando a respeito de Capitães da Areia. Olha, eu não vou fazer nenhuma crítica a respeito do Jorge Amado até agora, não, né? Por agora eu não vou fazer, até então não quero fazer, porque eu só li um único livro dele até hoje, chamado Mar Morto. Então eu pretendo ler outras obras dele, né? Dona Foi e Seus Dois Maridos, e outras obras do Jorge Amado que eu pretendo ler, e aí, quem sabe, depois eu faço uma crítica a respeito de suas obras. Por agora eu não vou fazer, não, porque o Jorge Amado, quando escreveu, né, o Mar Morto, ele era muito jovem ainda, eu não vou cometer essa tamanha injustiça. Mas, querendo ou não, era um bom escritor. Pelo que eu pude ver no Mar Morto, né, algumas coisas me agradam naquele livro ali. Eu vou mostrar para vocês depois, quando eu estiver apto a falar a respeito do autor e de suas obras. Né? Mas mostrando um pouco assim das impressões que eu tive do Mar Morto, né, sendo bem raso aqui, bem superficial, o Jorge Amado parece que ele comete um certo exagero nos seus sentimentalismos. Né? Quando ele fala de Iemanjá, no Mar Morto, eu vejo um certo exagero. Ele fala com muita agudeza, assim, muita incidência, e acaba ficando certamente assim exagerado, né? Eu não sei como é que é o livro Capitães da Areia. Muita gente fala que o Jorge Amado, muitas vezes ele comete exageros falando do estado de miséria dos personagens, né? Mas isso eu acho que é muito comum na literatura brasileira, né? Pelo menos nos livros antigos eles fazem muito isso. Eles pegam o estado de miséria das pessoas e ficam ali, né? Passa ali páginas e páginas falando disso, destrinchando a respeito disso, e eu acho uma coisa meio cansativa, né? Mas essa coisa aí também é típica da esquerda. Mas vamos lá. Vamos dar início à leitura aqui. Olha o meu livro, pra vocês verem como é que tá a minha situação aqui em casa, ó. O livro já tá todo moído, pessoal, ó. Não tem nem capa mais. Eu achei esse livro aqui no fundo do baú, aqui, né? Um baú que eu guardo minhas coisas. E ele foi do meu pai. Eu acredito que esse livro aqui seja da década de 70, por aí, tá? Ele tinha uma capa, eu me lembro bem que a capa dele, na capa dele tinha um desenho de uns personagens aqui, né? Um desenho mesmo. Eu acho que aqui na contracapa do livro tinha a foto do próprio Jorge Amado, né? Do autor. Mas o que eu vou fazer, né? Como eu não tenho nenhuma capa aqui para poder mostrar para vocês, eu vou ler aqui o que está aqui, né, disponível em minhas mãos. Vamos lá, Capitães da Areia. Quando a gente abre aqui, né, a gente já vê uma imagem do Jorge Amado, olha só. É uma imagem aí impressa do Jorge Amado, né? Parece que ele estava muito mais novo aqui. Se vocês virem as filmagens dele, né, as imagens dele por volta dos anos 90, né, final dos anos 90... 2001, né, o ano que ele morreu, e já estava bem mais velho, estava bem mais acabado. Então, vamos lá, Capitães da Areia, romance, editora Record, muito conhecida, né, editora Record. Muitas pessoas publicam aí para essa editora aí. Capa de Aldemir Martins, ilustrações de Pote ou Poti, não sei,
Retrato do autor por Jordão de Oliveira. Foto do autor por Zélia Amado. Reservado todos os direitos de tradução e adaptação. Copyright by Jorge Amado, Rua Alagoinhas, 33, Rio Vermelho, 40.000, Salvador, Bahia, Brasil. Direitos desta edição. Distribuidora Records de Serviços de Imprensa S.A. Rua Argentina, 171, 20.921, Rio de Janeiro, RJ. Aí tem até o telefone aqui, rapaz. O telefone 284 20 37. Rua José Antônio Coelho, 801 04011, São Paulo, SP. Telefone 549-8333. Impresso no Brasil. Aí, olha só. Na próxima página, eu tenho uma notinha aí embaixo aí, né? Matilde. Jogávamos jogos de prenda, andávamos de carro de boi, morávamos em casa mal assombrada. Conversávamos com moças e mágicos, achavas a Bahia imensa e misteriosa. A poesia deste livro vem de ti. Para Adiano do Couto Ferraz, José Olímpio, José Américo de Almeida, João Nascimento Filho e para Anísio Teixeira, amigo das crianças. Cartas à redação. Só comentando uma coisa aqui, pessoal, que eu esqueci de comentar. Tem versões desse livro aqui que tem mais páginas, mas eu acho que é porque, né, eles não formataram direito, eu não sei o que aconteceu, né? Por exemplo, esse livro aqui, eles conseguiram encaixar perfeitamente o texto numa página, né? Em outras versões, o que eles fizeram? Eles colocaram ali os textos todos quebrados e tudo mais, e daí acumularam páginas demais. Tem versão que tem 300 e tantas páginas. Essa versão aqui, pelo que eu estou vendo, ela tem 230 páginas, 231 páginas, tá? Aí contando com o índice, 332, é isso mesmo. Vamos ver aqui. Vamos ler o índice, né? O índice está aqui no final. Já vamos ler o índice para a gente iniciar o livro. O índice está aqui no final. Índice, cartas à redação, página 9. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. O trapiche, né? É um dos capítulos. Aliás, será que isso aqui é capítulo? É capítulo mesmo. O trapiche, noite dos capitães da areia, ponto das pitangueiras, as luzes do carrossel, docas, aventura de Ogum, Deus sorri como um negrinho, família, manhã como um quadro, alastrim, destino. Aí vem a segunda parte, noite da grande paz dos teus olhos. Filha de Bexiguento, Dora, mãe, Dora, irmã e noiva, reformatório, orfanato, noite de grande paz, Dora, esposa, como uma estrela de loira cabeleira. Aí a terceira e última parte, Canção da Bahia, Canção da Liberdade. Vocações, canção de amor e ácido da Vitalina, na rabada de um trem, como um trapezista de circo, notícias de jornal, companheiros, os atabaques ressoam como clarins de guerra, uma pátria e uma família, tá? Então, bora lá. Crianças ladronas, as aventuras sinistras dos capitães da areia, a cidade infestada por crianças que vêm vivendo furto. Urge uma providência do juiz de menores e do chefe de polícia. Ontem houve mais um assalto. Já por várias vezes o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos capitães da areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões que infestam a nossa urbe. Essas crianças que tão cedo se dedicaram à tenebrosa carreira do crime não têm moradia certa, ou pelo menos a sua moradia ainda não foi localizada. Como também ainda não foi localizado o local onde esconde o produto dos seus assaltos, que se tornam diários, fazendo jus a uma imediata providência do juiz de menores e do doutor-chefe de polícia. Esse bando, que vive da rapina, se compõe, pelo que se sabe, de um número superior a 100 crianças, das mais diversas idades, indo desde os 8 aos 16 anos. Crianças que, naturalmente, devido ao desprezo dado à sua educação por pais pouco servidos de sentimentos cristãos, se entregaram no verdor dos anos a uma vida criminosa. São chamados de capitães da areia, porque o cais é o seu quartel-general. E tem por comandante um molecote dos seus 14 anos, que é o mais terrível de todos, não só ladrão, como já autor de um crime de ferimentos graves praticado na tarde de ontem. Infelizmente, a identidade deste chefe é desconhecida. O que se faz necessário é uma urgente providência da polícia e do juizado de menores no sentido da extinção desse bando e para que recolham esses precoces criminosos que já não deixam a cidade dormir em paz o seu sono tão merecido aos institutos de reforma de crianças ou às prisões.
Passemos agora a relatar o assalto de ontem, do qual foi vítima um honrado comerciante da nossa praça, que teve sua residência furtada em mais de R$ 1 e um seu empregado ferido pelo desalmado chefe dessa malta de jovens bandidos. Na residência do comendador José Ferreira, no corredor da Vitória, coração do mais chique bairro da cidade, se eleva a bela vivenda do comendador José Ferreira, dos mais abastados e acreditados negociantes desta praça com loja de fazendas na rua Portugal. É um gosto ver o palacete do comendador cercado de jardins na sua arquitetura colonial, pois ontem esse remanso de paz e trabalho honesto passou uma hora de indescritível agitação e susto com a invasão que sofreu por parte dos capitães da areia. Os relógios badalavam às 3 horas da tarde e a cidade abafava de calor quando o jardineiro notou que algumas crianças vestidas de molambos rondavam o jardim da residência do comendador. O jardineiro tratou de afastar da frente da casa aqueles incômodos visitantes e, como eles continuassem o seu caminho descendo a rua, Ramiro, o jardineiro, volveu o seu trabalho nos jardins do fundo do palacete. Minutos depois, porém, era o assalto. Não tinham passado ainda 5 minutos quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindos do interior da residência. Eram gritos de pessoas terrivelmente assustadas. Armando-se de uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios, na expressão curiosa de Ramiro, fugiam saltando as janelas carregados com objetos de valor da sala de jantar. A empregada que havia gritado estava cuidando da senhora do comendador, que tivera um ligeiro desmaio em virtude do susto que passara. O jardineiro dirigiu-se às pressas para o jardim, onde teve lugar a luta. Aconteceu que no jardim, a linda criança, que é Raul Ferreira, de 11 anos, neto do comendador, que se achava de visita aos avós, conversava com o chefe dos capitães da areia, que é reconhecível devido a um talho que tem no rosto. Na sua inocência, Raul ria para o malvado, que sem dúvida pensava em furtá-lo. O jardineiro se atirou então em cima do ladrão. Não esperava, porém, pela reação do moleque, que se revelou o mestre nessas brigas. E o resultado é que, quando pensava ter seguro o chefe da malta, o jardineiro recebeu uma punhalada no ombro e logo em seguida outra no braço, sendo obrigado a largar o criminoso que fugiu. A polícia tomou conhecimento do fato, mas até o momento em que escrevemos a presente nota, nenhum rastro dos capitães da areia foi encontrado. O comendador José Ferreira, ouvido pela nossa reportagem, avalia seu prejuízo em mais de R$ 1, pois só o pequeno relógio de sua esposa estava avaliado em R$ 900 e foi furtado. Urge uma providência. Os moradores do aristocrático bairro estão alarmados e receosos de que os assaltos se sucedam, pois este não é o primeiro levado e feito pelos capitães da areia. Urge uma providência que traga para semelhantes malandros um justo castigo e o sossego para as nossas mais distintas famílias. Esperamos que o ilustre chefe de polícia e o não menos ilustre doutor juiz de menores saberão tomar as devidas providências contra esses criminosos tão jovens e já tão ousados. A opinião da inocência. A nossa reportagem ouviu também o pequeno Raul, que, como dissemos, tem 11 anos e já é dos ginasianos mais aplicados do Colégio Antônio Vieira. Raul mostrava uma grande coragem e nos disse acerca da sua conversa com o terrível chefe dos capitães da areia. Ele disse que eu era um tolo e não sabia o que era brincar. Eu respondi que tinha uma bicicleta e muito brinquedo. Ele riu e disse que tinha a rua e o cais. Fiquei gostando dele. Parece um desses meninos de cinema que fogem de casa para passar aventuras. Ficamos então a pensar neste outro delicado problema para a infância que é o cinema, que tanta ideia errada infunde às crianças acerca da vida. Outro problema que está merecendo a atenção do doutor juiz de menores. A ele voltaremos. Reportagem publicada no Jornal da Tarde, na página de fatos policiais, com um clichê da casa do comendador, em um deste no momento em que era condecorado. Carta do secretário do chefe de polícia à redação do Jornal da Tarde. Senhor diretor do Jornal da Tarde, cordiais saudações. Tendo chegado ao conhecimento do doutor-chefe de polícia a reportagem publicada ontem na segunda edição desse jornal sobre as atividades dos capitães da areia, bando de crianças delinquentes e o assalto levado ao efeito por esse mesmo bando na residência do comendador José Ferreira, o doutor-chefe de polícia se apressa a comunicar à direção desse jornal que a solução do problema compete antes ao juiz de menores que a polícia. A polícia, neste caso, deve agir em obediência a um pedido do doutor juiz de menores, mas que, no entanto, vai tomar sérias providências para que semelhantes atentados não se repitam e para que os autores do de anteontem sejam presos para sofrer o castigo merecido. Pelo exposto, fica claramente provado que a polícia não merece nenhuma crítica pela sua atitude em face desse problema. Não tem agido com maior eficiência porque não foi solicitada pelo juiz de menores. Cordiais saudações, secretário do chefe de polícia.
Publicado em primeira página do Jornal da Tarde com clichê do chefe de polícia e um vasto comentário elogioso. Carta do doutor juiz de menores à redação do Jornal da Tarde. Exime senhor diretor do Jornal da Tarde, cidade do Salvador, neste estado. Meu caro Patrício, cordiais saudações. Folheando, num dos raros momentos de lazer que me deixam as múltiplas e variadas preocupações do meu espinhoso cargo, o vosso brilhante vespertino, tomei conhecimento de uma epístola do infatigável doutor-chefe de polícia do Estado, na qual dizia dos motivos por que a polícia não pudera, até a data presente, intensificar a meritória campanha contra os menores delinquentes que infestam a nossa urbe. Justifica-se o doutor-chefe de polícia declarando que não possuía ordens do juizado de menores no sentido de agir contra a delinquência infantil. Sem querer absolutamente culpar a brilhante e infatigável chefia de polícia, sou obrigado, a bem da verdade, essa mesma verdade que tenho colocado como farol que ilumina a estrada da minha vida com a sua luz puríssima, a declarar que a desculpa não procede. Não procede, senhor diretor, porque ao juizado de menores não compete perseguir e prender os menores delinquentes, e sim designar o local onde devem cumprir pena, nomear curador para acompanhar qualquer processo contra eles instaurado, etc. Não cabe ao juizado de menores capturar os pequenos delinquentes. Cabe velar pelo seu destino posterior. E o senhor doutor-chefe de polícia sempre há de me encontrar onde o dever me chama, porque jamais em 50 anos de vida, impoluta, deixei de cumpri-lo. Ainda nestes últimos meses que decorreram, mandei para o reformatório de menores vários menores delinquentes ou abandonados. Não tenho culpa, porém, de que fujam, que não se impressionem com o exemplo de trabalho que encontram naquele estabelecimento de educação e que, por meio da fuga, abandonem um ambiente onde se respiram paz e trabalho e onde são tratados com maior carinho. Fogem e se tornam ainda mais perversos, como se o exemplo que houvesse recebido fosse mau e daninho, aliás. Por quê? Isso é um problema que aos psicólogos cabe resolver, e não a mim, simples curioso da filosofia. O que quero deixar claro e cristalino, senhor diretor, é que o doutor-chefe de polícia pode contar com a melhor ajuda destes juizados de menores para intensificar a campanha contra os menores delinquentes. De Vossa Excelência, admirador e Patrício Grato, juiz de menores. Publicado no Jornal da Tarde, com clichê do juiz de menores em uma coluna e um pequeno comentário elogioso. Carta de uma mãe costureira à redação do Jornal da Tarde. Senhor redator, desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nestas coisas de escrever, e se hoje venho à vossa presença é para botar os pontos nos is. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães da areia, e logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles, e então o doutor dos menores veio com uma conversa dizendo que era uma pena que eles não se emendavam no reformatório para onde ele mandava os pobres. É para falar no tal do reformatório que eu escrevo estas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal do reformatório para ver como são tratados os filhos dos pobres que têm a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá 6 meses e se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais 6 meses. O menos que acontece para os filhos da gente é apanhar 2 e 3 vezes por dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver o chicote cantar nas costas dos filhos dos pobres. Eu vi isso muitas vezes porque eles não ligam pra gente e diziam que era para dar exemplo. Foi por isso que tirei meu filho de lá. Se o jornal do senhor mandar uma pessoa lá secreta, há de ver que comida eles comem, o trabalho de escravo que tem, que nem um homem forte aguenta, e as surras que tomam. Mas é preciso que vá secreto, senão se eles souberem, viram um céu aberto. Vá de repente e há de ver quem tem razão. É por essas e outras que existem os capitães da areia. Eu prefiro ver meu filho no meio deles que no tal reformatório. Se o senhor quiser ver uma coisa de cortar o coração, vá lá. Também, se quiser, pode conversar com o padre José Pedro, que foi capelão de lá e viu tudo isso. E ele também pode contar, e com melhores palavras que eu não tenho. Maria Ricardina Costureira. Publicada na 5ª página do Jornal da Tarde, entre anúncios sem clichê e sem comentários. Carta do padre José Pedro à redação do Jornal da Tarde. Senhor redator do Jornal da Tarde, saudações em Cristo. Tendo lido no nosso conteúdo, no nosso conceituado jornal, a carta de Maria Ricardina, que apelava para mim como pessoa que podia esclarecer o que é a vida das crianças recolhidas ao reformatório de menores, sou obrigada a sair da obscuridade em que vivo para vir vos dizer que, infelizmente, Maria Ricardina tem razão. As crianças no aludido reformatório são tratadas como feras, essa é a verdade. Esquecer a lição do suave mestre senhor redator, e em vez de conquistar as crianças com bons tratos, fazem-nas mais revoltadas ainda com espancamentos seguidos e castigos físicos verdadeiramente desumanos. Eu tenho ido lá levar as crianças
crianças o consolo da religião e as encontro pouco dispostas a aceitá-lo devido naturalmente ao ódio que estão acumulando naqueles jovens corações tão dignos de piedade. O que tenho visto, senhor redator, daria um volume. Muito grato pela atenção. Servo em Cristo, Padre José Pedro. Carta publicada na 3ª página do Jornal da Tarde, sob o título Será Verdade? E sem comentários. Carta do diretor do Reformatório à redação do Jornal da Tarde. Exímio senhor diretor do Jornal da Tarde, saudações. Tenho acompanhado com grande interesse a campanha que o brilhante órgão da imprensa baiana, que com tão rútil inteligência dirigis, tem feito contra os crimes apavorantes dos capitães da areia, bando de delinquentes que amedronta a cidade e impede que ela viva sossegadamente. Foi assim que li 2 cartas de acusações contra o estabelecimento que dirijo e que a modéstia, e somente a modéstia, senhor diretor, me impede que chame de modelar. Quanto à carta de uma mulherzinha do povo, não me preocupei com ela, não merecia a minha resposta. Sem dúvida, é uma das muitas que aqui vêm e querem impedir que o reformatório cumpra a sua santa missão de educar os seus filhos. Elas os criam na rua, no pândega, e como eles aqui são submetidos a uma vida exemplar, elas são as primeiras a reclamar quando deviam beijar as mãos daqueles que estão fazendo dos seus filhos homens de bem. Primeiro, vem pedir lugar para os filhos. Depois, sentem falta deles, do produto dos frutos que eles levam para casa e então saem a reclamar contra o reformatório. Mas como já disse, senhor diretor, esta carta não me preocupou. Não é uma mulherzinha do povo quem há de compreender a obra que estou realizando à frente deste estabelecimento. O que me abismou, senhor diretor, foi a carta do padre José Pedro. Esse sacerdote, esquecendo as funções do seu cargo, veio lançar contra o estabelecimento que dirijo graves acusações. Esse padre, que eu chamarei de padre do demônio, se me permitis uma pequena ironia, senhor diretor, abusou das suas funções para penetrar no nosso estabelecimento de educação em horas proibidas pelo regulamento, e contra ele eu tenho de formular uma séria queixa. Ele tem incentivado os menores que o Estado colocou a meu cargo à revolta, à desobediência. Desde que ele penetrou os umbrais dessa casa, que os casos de rebeldia e contravenções aos regulamentos aumentaram. O tal padre é apenas o instigador do mau caráter geral dos menores sob a minha guarda, e por isso vou fechar-lhe as portas desta casa de educação. Porém, senhor diretor, fazendo minhas as palavras da costureira que escreveu a esse jornal, sou eu quem vem vos pedir que envieis um redator ao reformatório. Disso faço questão. Assim podereis, e o público também, ter ciência exata e fé verdadeira sobre a maneira como são tratados os menores que se regeneram no reformatório baiano de menores delinquentes e abandonados. Espero o vosso redator na segunda-feira, e se não digo que ele venha no dia que quiser, é que estas visitas devem ser feitas nos dias permitidos pelo regulamento. Este é o motivo único por que convido o vosso redator para segunda-feira, pelo que vos fico imensamente grato, como pela publicação desta. Assim ficará confundido o falso vigário de Cristo, criado, agradecido e admirador, atento, diretor do Reformatório Baiano de Menores Delinquentes e Abandonados. Publicada na 3ª página do Jornal da Tarde, com o clichê do reformatório e uma notícia adiantando que na próxima segunda-feira irá um redator do Jornal da Tarde ao reformatório. Um estabelecimento modelar onde reinam a paz e o trabalho. Um diretor que é um amigo, ótima comida, crianças que trabalham e se divertem, crianças ladronas em caminho da regeneração. Acusações improcedentes. Só um incorrigível reclama. O reformatório baiano é uma grande família, onde deviam estar os capitães da areia. Título da reportagem publicada na 2ª edição de terça-feira do Jornal da Tarde, ocupando toda a 1ª página, sobre o reformatório baiano, com diversos clichês do prédio e um do diretor. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. Ops, soltou até uma página aqui, deixa eu ver. Ai. Página 15. Soltou do livro aqui, vamos lá. Sob a lua, num velho trapiche abandonado. O trapiche. Sob a lua, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Antigamente aqui era o mar. Nas grandes e negras pedras do alicerce do trapiche, as ondas ora se rebentavam fragosas, ora vinham se bater mansamente. A água passava por baixo da ponte sob a qual muitas crianças repousam agora, iluminadas por uma reste amarela de lua. Desta ponte saíram inúmeros veleiros carregados, alguns eram enormes e pintados de estranhas cores para a aventura das travessias marítimas. Aqui vinham encher os porões e atracavam nessa ponte de tábuas hoje comidas. Antigamente, diante do trapiche, se estendia o mistério do mar-oceano. As noites diante dele eram de um verde escuro, quase negras, daquela cor misteriosa que é a cor do mar à noite. Hoje a noite é alva em frente ao trapiche. É que na sua frente se estende agora o areal do cais do porto.
Por baixo da ponte não há mais rumor de ondas. A areia invadiu tudo, fez o mar recuar de muitos metros. Aos poucos, lentamente, a areia foi conquistando a frente do trapiche. Não mais atracaram na sua ponte os veleiros que iam partir carregados. Não mais trabalham ali os negros musculosos que vieram da escravatura. Não mais cantou na velha ponte uma canção, um marinheiro nostálgico. A areia se estendeu muito alva em frente ao trapiche, e nunca mais encheram de fardos, de sacos, de caixões o imenso casarão. Ficou abandonado em meio ao areal, mancha negra da brancura do cais. Durante anos foi povoado exclusivamente pelos ratos que os atravessavam em corridas brincalhonas, que roíam a madeira das portas monumentais, que o habitavam como senhores exclusivos. Em certa época, um cachorro vagabundo procurou como refúgio contra o vento e contra a chuva. Na primeira noite, não dormiu, ocupado em despedaçar ratos que passavam na sua frente. Dormiu depois algumas noites, ladrando à rua pela madrugada, pois grande parte do teto já ruíra e os raios da luz penetravam livremente, iluminando o assoalho de tábuas grossas. Mas aquele era um cachorro sem pouso certo, e cedo partiu em busca de outra pousada, o escuro de uma porta, o vão de uma ponte, o corpo quente de uma cadela. E os ratos voltaram a dominar, até que os capitães da areia lançaram as suas vistas, para o casarão abandonado. Lançaram suas vistas para o casarão abandonado. Nesse tempo, a porta caíra para um lado, e um do grupo, certo dia em que passeava na extensão dos seus domínios, porque toda a zona do areal do cais, como aliás toda a cidade da Bahia, pertence aos capitães da areia, entrou no trapiche. Seria bem melhor dormida que a pura areia, que as pontes dos demais trapiches, onde por vezes a água subia tanto que ameaçava levá-los. E desde essa noite, uma grande parte dos capitães da areia dormia no velho trapiche abandonado, em companhia dos ratos, sob a lua amarela. Na frente, a vastidão da areia, uma brancura sem fim. Ao longe, o mar que arrebentava no cais. Pela porta viam as luzes dos navios que entravam e saíam. Pelo teto viam o céu de estrelas, a lua que os iluminava. Logo depois, transferiram para o trapiche o depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. Estranhas coisas entraram para o trapiche. Não mais estranhas, porém, que aqueles meninos moleques de todas as cores e de idades as mais variadas, desde os 9 aos 16 anos, que à noite se estendiam pelo assoalho e por debaixo da ponte e dormiam, indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando, indiferentes à chuva que muitas vezes os lavava, mas com os olhos puxados para as luzes dos navios, com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. É aqui também que mora o chefe dos capitães da areia, Pedro Bala. Desde cedo foi chamado assim, desde seus 5 anos. Hoje tem 15 anos. Há 10 que vagabundeia nas ruas da Bahia. Nunca soube de sua mãe, seu pai morrera de um balaço. Ele ficou sozinho e empregou anos em conhecer a cidade. Hoje sabe de todas as suas ruas e de todos os seus becos. Não há venda, quitanda, botequim que ele não conheça. Quando se incorporou aos capitães da areia, o cais recém-construído atraiu para suas areias todas as crianças abandonadas da cidade. O chefe era Raimundo, o caboclo, mulato avermelhado e forte. Não durou muito na chefia o caboclo Raimundo. Pedro Bala era muito mais ativo, sabia planejar os trabalhos, sabia tratar com os outros, trazia nos olhos e na voz a autoridade de chefe. Um dia brigaram. A desgraça de Raimundo foi puxar uma navalha e cortar o rosto de Pedro, um talho que ficou para o resto da vida. Os outros se meteram e, como Pedro estava desarmado, deram razão a ele e ficaram esperando a revanche, que não tardou. Uma noite, quando Raimundo quis surrar Barandão, Pedro tomou as dores do negrinho e rolaram na luta mais sensacional a que as areias do cais jamais assistiram. Raimundo era mais alto e mais velho, porém Pedro Bala, o cabelo loiro voando, a cicatriz vermelha no rosto, era de uma agilidade espantosa, e desde esse dia Raimundo deixou não só a chefia dos capitães da areia, como o próprio areal, e engajou tempos depois num navio. Todos reconheceram os direitos de Pedro Bala à chefia, e foi dessa época que a cidade começou a ouvir falar dos capitães da areia, crianças abandonadas que viviam do furto. Nunca ninguém soube o número exato de meninos que assim viviam. Eram bem uns 100, e desses mais de 40 dormiam nas ruínas do velho trapiche. Vestidos de farrapos, sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram, em verdade, os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas.
Noite dos Capitães da Areia. A grande noite de paz da Bahia veio do cais e envolveu os saveiros, o forte, o quebra-mar, se estendeu sobre as ladeiras e as torres das igrejas. Os sinos já não tocam as ave-marias às 6 horas, há muito que passaram, e o céu está cheio de estrelas, se bem a lua não tenha surgido nessa noite clara. O trapiche se destaca na brancura do areal que conserva as marcas dos passos dos capitães da areia, dos que já se recolheram. Ao longe, a fraca luz da lanterna do porta do mar, botiquim de marítimos parece agonizar. Passa um vento frio, que levanta a areia e torna difíceis os passos do negro João Grande, que se recolhe. Vai curvado pelo vento como a vela de um barco. É alto, o mais alto do bando, e o mais forte também, negro de carapinha baixa e músculos retizados, embora tenha apenas 13 anos, dos quais 4 passados em absoluta liberdade correndo as ruas da Bahia com os capitães da areia. Desde aquela tarde que seu pai, um carroceiro gigantesco, foi pegado por um caminhão quando tentava desviar o cavalo para um lado da rua, João Grande não voltou à pequena casa do morro. Na sua frente estava a cidade misteriosa, e ele partiu para conquistá-la, aliás. A cidade da Bahia, negra e religiosa, é quase tão misteriosa como o verde mar. Por isso João Grande não voltou mais. Engajou com 9 anos nos Capitães da Areia, quando o Caboclo ainda era o chefe e o grupo pouco conhecido, pois o Caboclo não gostava de se arriscar. Cedo, João Grande se fez um dos chefes e nunca deixou de ser convidado para as reuniões que os maiorais faziam para planejar os furtos. Não que fosse um bom organizador de assaltos, uma inteligência viva, ao contrário, doía-lhe a cabeça se tinha que pensar. Ficava com os olhos ardendo, como ficava também quando via alguém fazendo maldade com os menores. Então seus músculos se retizavam e estava disposto a qualquer briga, mas a sua enorme força muscular o fizera temido. O sem pernas dizia dele: este negro é burro, mas é uma prensa. Deixa eu só marcar os nomes aqui, né? E os menores, aqueles pequeninos que chegavam para o grupo, cheios de receio, tinham nele o mais decidido protetor. Pedro, o chefe, também gostava de ouvi-lo, e João Grande bem sabia que não era por causa de sua força que tinha amizade do Bala. Pedro achava que o negro era bom e não se cansava de dizer: tu é bom, Grande, tu é melhor que a gente, gosto de você, e batia pancadinhas na perna do negro que ficava encabulado. João Grande vem vindo para o trapiche. O vento quer impedir seus passos e ele se curva todo, resistindo contra o vento que levanta a areia. Ele se foi à porta do mar beber um trago de cachaça com o querido de Deus que chegou hoje dos mares do sul de uma pescaria. O querido de Deus é o mais célebre capoeirista da cidade. Quem não o respeita na Bahia? No jogo de capoeira de Angola, ninguém pode se medir com o querido de Deus, nem mesmo Zé Moleque, que deixou fama no Rio de Janeiro. O querido de Deus contou as novidades e avisou que no dia seguinte apareceria no trapiche para continuar as lições de capoeira que Pedro Bala, João Grande e o gato tomam. João Grande fuma um cigarro e anda para o trapiche. As marcas dos seus grandes pés ficam na areia, mas o vento logo as destrói. O negro pensa que nessa noite, de tanto vento, são perigosos os caminhos do mar. João Grande passa por debaixo da ponte, os pés afundam na areia, evitando tocar no corpo dos companheiros que já dormem. Penetra no trapiche, espia um momento indeciso até que nota a luz da vela do professor. Lá está ele no mais longínquo canto do casarão, lendo a luz de uma vela. João Grande pensa que aquela luz ainda é menor e mais vacilante que a da lanterna do porta do mar, e que o professor está comendo os olhos de tanto ler aqueles livros de letra miúda. João Grande anda para onde está o professor, se bem durma sempre na porta do trapiche, como um cão de fila, o punhal próximo da mão para evitar alguma surpresa, né? Anda entre os grupos que conversam, entre as crianças que dormem, e chega para perto do professor. Acocora-se junto a ele e fica espiando a leitura atenta do outro. João José, o professor, desde o dia que furtaram um livro de histórias numa estante de uma casa da Barra, se tornara perito nesses furtos. Nunca, porém, vendia os livros, que ia empilhando no canto do trapiche, sob tijolos, para que os ratos não os roessem. Lia-os todos numa ânsia que era quase febre. Gostava de saber coisas, e era ele quem muitas noites contava aos outros histórias de aventureiros, de homens do mar, de personagens heróicos e lendários, histórias que faziam aqueles olhos vivos se espicharem para o mar ou para as misteriosas ladeiras da cidade numa ânsia de aventuras e de heroísmo. João José era o único que lia correntemente entre eles e, no entanto, só estivera na escola ano e meio. Mas o treino diário da leitura despertara completamente sua imaginação, e talvez fosse ele o único que tivesse uma certa consciência do heróico das suas vidas. Aquele saber, aquela vocação para contar histórias, fizeram-o respeitado e triste.
o cabelo moreno caindo sobre os olhos apertados de míope. Apelidaram-no de professor, porque num livro furtado ele aprendera a fazer mágicas com lenços e níqueis, e também porque, contando aquelas histórias que lia e muitas que inventava, fazia a grande misteriosa mágica de os transportar para mundos diversos, fazia com que os olhos vivos dos capitães da areia brilhassem como só brilham as estrelas da noite da Bahia. Pedro Bala nada resolvia sem o consultar, e várias vezes foi a imaginação do professor que criou os melhores planos de roubo. Ninguém sabia, no entanto, que um dia, anos passados, seria ele quem haveria de contar em quadros que assombrariam o país a história daquelas vidas e muitas outras histórias de homens lutadores e sofredores. Talvez só o soubesse Dona Ninha, a mãe do terreiro da Cruz de Opor Afonjá, porque Dona Ninha sabe de tudo que Iá lhe diz através de um búzio nas noites de temporal. João Grande ficou muito tempo atento à leitura. Para o negro, aquelas letras nada diziam. O seu olhar ia do livro para a luz oscilante da vela e dessa para o cabelo despenteado do professor. Terminou por se cansar e perguntou com sua voz cheia e quente: "Bonita, professor?" O professor desviou os olhos do livro, bateu a mão descarnada no ombro do negro, seu mais ardente admirador. "Uma história porreta, seu Grande." Seus olhos brilhavam. "De marinheiro?" "É de um negro assim como tu, um negro macho de verdade. Tu conta?" "Quando findar de ler, eu conto. Tu vai ver só que negro." E volveu os olhos para as páginas do livro. João Grande acendeu o cigarro barato, ofereceu outro em silêncio ao professor e ficou fumando de cócoras, como que guardando a leitura do outro. Pelo trapiche ia um rumor de risadas, de conversas, de gritos. João Grande distinguia bem a voz do Sem Pernas, estrídula e fanhosa. O Sem Pernas falava alto, ria muito. Era o espião do grupo, aquele que sabia se meter na casa de uma família uma semana, passando por um bom menino perdido dos pais na imensidão agressiva da cidade. Coxo, o defeito físico valera-lhe o apelido, mas valia-lhe também a simpatia de quanta mãe de família o via, humilde e tristonho, na sua porta, pedindo um pouco de comida e pousada por uma noite. Agora, no meio do trapiche, o Sem Pernas metia a ridículo o gato, que perdera todo um dia para furtar um anelão cor de vinho, sem nenhum valor real, pedra falsa, de falsa beleza também. Fazia já uma semana que o gato avisara meio mundo. "Vê um anelão, seu mano, que nem de bispo, um anelão bom para meu dedo, batuta mesmo, tu vai ver quando eu trouxer." "Em que vitrina?" "No dedo de um pato, um gordo que todo dia toma o bonde de brotas na baixa do sapateiro." E o gato não descansou enquanto não conseguiu, no aperto de um bonde das 6 da tarde, tirar o anel do dedo do homem, escapulindo na confusão porque o dono logo percebeu. Exibiu o anel no dedo médio com vaidade. O Sem Pernas ria. "Arriscar a cadeia por uma porcaria? Um troço feio. Que tem tu com isso?" "Eu acho bom, tá acabado. Tu é burro mesmo, isso no prego não dá nada. Mas dá simpatia no meu dedo. Tô arranjando uma comida." Falava naturalmente em mulher, apesar do mais velho ter apenas 16 anos. Cedo conheceu os mistérios do sexo. Pedro Bala, que ia entrando, desapartou o começo de briga. João Grande deixou o professor lendo e veio para junto do chefe. O Sem Pernas ria sozinho, resmungando acerca do anel. Pedro o chamou e foi com ele e com João Grande para o canto onde estava o professor. "Vem cá, professor." Ficaram os quatro sentados. O Sem Pernas acendeu uma ponta de charuto caro, ficou saboreando. João Grande espiava o pedaço de mar que se via através da porta, além do areal. Pedro falou: "Gonzales do 14 falou hoje comigo." "Quer mais corrente de ouro?" "Da outra vez?" atalhou Sem Pernas. "Não, tá querendo chapéu, mas só topa de feltro. Palhinha não vale, diz que não tem saída. E também... Que é que tem mais?" Novamente interrompeu Sem Pernas. Tem que muito usado não presta." "Tá querendo muita coisa, se ainda pagasse que valesse a pena. Tu sabe, Sem Pernas, que é um bicho calado. Pode não pagar bem, mas é uma cova. Dali não sai nada, nem a gancho. Também paga uma miséria, e é interesse dele não dizer nada. Se ele abrir a boca no mundo, não há costas largas que livre ele do chilindró." "Tá bom, Sem Pernas, você não quer topar o negócio. Vai embora, mas deixa a gente combinar as coisas direito." "Não estou dizendo que não topo. Tô só falando que trabalhar para um gringo ladrão não é negócio, mas se tu quer..." "Ele disse que dessa vez vai pagar melhor, uma coisa que pague a pena. Mas só chapéu de feltro bom e novo. Tu, Sem Pernas, podia ir com uns fazer esses negócios. Amanhã de noite, Gonzales manda um empregado do 14 aqui para trazer os miúdos e levar as carapuças." "Bom lugar é nos cinemas", disse o professor, voltando-se para o Sem Pernas. "Bom é no Vitória." E o Sem Pernas fez um gesto de desprezo. "É só entrar nos corredores, aquilo é chapéu garantido. Tudo gente de nota. Também tem guarda em penca." "Tu liga pra guarda? Se ainda fosse tira, guarda é pra correr picula. Tu vai comigo, professor?"
Vou, mesmo que estou precisando de um chapéu. Pedro Bala falou. Arranje os que quiser, sem pernas. Este negócio fica por tua conta. Menos o Grande e o Gato, que eu tenho negócio com eles para amanhã. Virou-se para João Grande, um negócio do querido de Deus. Ele já teve me avisando e disse que de noite vem para capoeira. Pedro voltou-se para o sem pernas, que já se retirava para ir combinar com Pirulito a formação do grupo que é em cata de chapéus no dia seguinte. Olha, sem pernas, tu trata de avisar que se algum for bispado, trate de dar o suíte para outro lado, não venha para cá. Pediu um cigarro, João Grande deu. O sem pernas, já afastado, chamava Pirulito. Pedro foi em busca do gato. Tinha um assunto a conversar com ele. Depois voltou, se estendeu perto do lugar onde estava o professor. Este retornou ao seu livro, sobre o qual se debruçou até que a vela queimou-se toda e a escuridão do trapiche o envolveu. João Grande caminhou vagarosamente para a porta, onde se deitou ao comprido, o punhal no cinto. Pirulito era magro e muito alto, uma cara seca, meio amarelada, os olhos encovados e fundos, a boca rasgada e pouco risonho. O sem pernas primeiro fez pilhar, perguntando se ele já estava rezando. Depois entrou no assunto da pilhagem de chapéus. Acertaram que levariam um certo número de meninos que escolheram cuidadosamente, marcaram as zonas onde operariam e se separaram. Pirulito então foi para o seu canto costumeiro. Dormia invariavelmente ali, onde as paredes do trapiche faziam um ângulo. Tinha disposto carinhosamente as suas coisas, um cobertor velho, um travesseiro que trouxera certa vez de um hotel onde penetrara, levando as malas de um viajante, um par de calças que vestia aos domingos, junto com uma blusa de cor indefinida, porém mais ou menos limpa, e pregados na parede com pregos pequenos, 2 quadros de santos, um Santo Antônio carregando o menino Deus. Pirulito se chamava Antônio e tinha ouvido dizer que Santo Antônio era brasileiro, e uma Nossa Senhora das 7 Dores, com o peito cravado de setas. Sob seu quadro, uma flor murcha. Pirulito recolheu a flor, aspirou-a, viu que não tinha mais perfume. Então amarrou junto ao bentinho que trazia no peito e do bolso do velho paletó que vestia retirou um cravo vermelho que colhera no jardim, mesmo sob as vistas do guarda naquela hora indecisa do crepúsculo, e colocou o cravo por baixo do quadro, enquanto fitava a santa com um olhar comovido. Logo ajoelhou-se. Os outros, a princípio, faziam muita pilhéria quando o vinham de joelhos rezando. Porém, já haviam se acostumado e ninguém mais reparava. Começou a rezar e seu ar de asceta se pronunciou ainda mais. Seu rosto de criança ficou mais pálido e mais grave. Suas mãos longas e magras se levantaram ante o quadro. Todo o seu rosto tinha uma espécie de auréola e a sua voz tonalidades e vibrações que os companheiros não conheciam. Era como se estivesse fora do mundo. Não no velho e arruinado trapiche, mas numa outra terra junto com Nossa Senhora das 7 Dores. No entanto, sua reza era simples e não fora sequer aprendida em catecismos. Pedia que a senhora o ajudasse a um dia poder entrar para aquele colégio que estava no Sodré, e de onde saíam os homens transformados em sacerdotes, ou sem pernas, que vinha combinar o detalhe da questão dos chapéus, e que desde que o vira rezando, trazia uma pilheira preparada, uma pilheira que só com o pensar nela ele ria e que iria desconcertar completamente Pirulito. Quando chegou perto e viu Pirulito rezando de mãos levantadas, olhos fixos, ninguém sabia onde, o rosto aberto, em êxtase, estava como que vestido de felicidade. Parou, o riso burlão murchou nos seus lábios e ficou a espiá-lo meio a medo, possuído de um sentimento que era um pouco de inveja e um pouco de desespero. O sem pernas ficou parado olhando Pirulito. Não se movia, apenas seus lábios tinham um lento movimento. O sem pernas costumava burlar dele como de todos os demais do grupo, mesmo de professor, de quem gostava, mesmo de Pedro Bala, a quem respeitava. Quando o novato entrava para os capitães da areia, formava uma ideia ruim do sem pernas, porque ele logo botava um apelido, ria de um gesto, de uma frase do recruta. Ridicularizava tudo, era dos que mais brigavam. Tinha mesmo fama de malvado. Uma vez, tremendas crueldades com um gato que entrara no trapiche. Fez tremendas crueldades com um gato que entrara no trapiche. E um dia, cortara de navalha um garçom de restaurante para furtar apenas um frango assado. Um dia em que teve um abscesso na perna, o rasgou friamente a canivete e, na vista de todos, o espremeu rindo. Muitos do grupo não gostavam dele, mas aqueles que passavam por cima de tudo e se faziam seus amigos diziam que ele era um sujeito bom. No mais fundo do seu coração ele tinha pena da desgraça de todos, e rindo e ridicularizando era que fugia da sua desgraça. Era como um remédio. Ficou parado olhando Pirulito, que rezava concentrado. No rosto do que rezava e uma exaltação, qualquer coisa que ao primeiro momento o sem pernas pensou que fosse alegria ou felicidade. Mas fitou o rosto do outro e achou que era uma expressão que ele não sabia definir, e pensou, contraindo o seu rosto pequeno, que talvez por isso ele nunca tivesse pensado em rezar, em se voltar para o céu de que tanto falava o padre José Pedro quando vinha vê-los. O que ele queria era felicidade, era alegria, era fugir de toda aquela miséria, de toda aquela desgraça que os cercava e os estrangulava.
Havia, é verdade, a grande liberdade das ruas, mas havia também o abandono de qualquer carinho, a falta de todas as palavras boas. Pirulito buscava isso no céu, nos quadros de santo, nas flores murchas que trazia para Nossa Senhora das Sete Dores, como o namorado romântico dos bairros chiques da cidade traz para aquela a quem ama, com intenção de casamento. Mas o Sem Pernas não compreendia que aquilo pudesse bastar. Ele queria uma coisa imediata, uma coisa que pudesse seu rosto sorridente e alegre que o livrasse, pusesse seu rosto sorridente e alegre que o livrasse da necessidade de rir de todos e de rir de tudo. Que o livrasse também daquela angústia, daquela vontade de chorar que o tomava nas noites de inverno. Não queria o que tinha pirulito, o rosto cheio de uma exaltação. Queria alegria, uma mão que o acarinhasse, alguém que com muito amor o fizesse esquecer o defeito físico e os muitos anos. Talvez tivesse sido apenas meses ou semanas, mas para ele seriam sempre longos anos, que vivera sozinho nas ruas da cidade, hostilizado pelos homens que passavam, empurrado pelos guardas, surrado pelos moleques maiores. Nunca tivera família. Vivera na casa de um padeiro a quem chamava meu padrinho e que o surrava. Fugiu logo que pôde compreender que a fuga o libertaria. Sofreu fome, um dia levaram-no preso. Ele quer um carinho, uma mão que passe sobre seus olhos e faça com que ele possa se esquecer daquela noite na cadeia, quando os soldados bêbados o fizeram correr com sua perna coxa em volta de uma saleta. Em cada canto estava um com uma borracha comprida. As marcas que ficaram nas suas costas desapareceram, mas de dentro dele nunca desapareceu a dor daquela hora. Corria na saleta como um animal perseguido por outros mais fortes. A perna coxa se recusava a ajudá-lo, e a borracha zunia nas suas costas quando o cansaço o fazia parar. A princípio chorou muito, depois não sabe como, as lágrimas secaram. Certa hora não resistiu mais, abateu-se no chão, sangrava e ainda hoje ouve como os soldados riam e como riu aquele homem de colete cinzento que fumava um charuto. Depois encontrou os capitães da areia. Foi o professor quem o trouxe. Haviam feito camaradagem num banco de jardim e ficou com eles. Não tardou a se destacar, porque sabia como nenhum afetar uma grande dor e assim conseguir enganar senhoras, cujas casas eram depois visitadas pelo grupo, já ciente de todos os lugares onde havia objetos de valor de todos os hábitos da casa. E o Sem Pernas tinha verdadeira satisfação ao pensar em quanto o xingariam daquelas senhoras que o haviam tomado por um pobre órfão. Assim se vingava porque seu coração estava cheio de ódio. Confusamente desejava ter uma bomba, como aquelas de certa história que o professor contara, que arrasasse toda a cidade, que levasse todos pelos ares. Assim ficaria alegre. Talvez ficasse também se viesse alguém, possivelmente uma mulher de cabelos grisalhos e mãos suaves, que o apertasse contra o peito, que acariciasse seu rosto e o fizesse dormir. Um sono bom, um sono que não estivesse cheio de sonhos da noite da cadeia. Assim ficaria alegre, o ódio não estaria mais no seu coração, e não teria mais desprezo, inveja, raiva de pirulito, que de mãos levantadas e olhos fixos, foge do seu mundo de sofrimentos para um mundo que conheceu nas conversas do padre José Pedro. Olha aí, tem uma imagenzinha aqui na página anterior, eu pulei. Olha ali. Um rumor de conversa se aproxima. Vem um grupo de 4 entrando no silêncio que já reina na noite do trapiche. O Sem Pernas se estremece, ri nas costas de pirulito que continua a rezar. Encolhe os ombros e decide deixar para amanhã do dia seguinte o acerto dos detalhes do furto dos chapéus. E como tem medo de dormir, vai ao encontro do grupo que chega, pede um cigarro, diz de shot sobre a aventura de mulheres que os 4 contam. Uns franguinhos como vocês, quem é que vai acreditar que seja capaz de derrubar uma mulher? Isso devia ser algum chibungo vestido de menina. Os outros se irritam. Tu também se faz de besta. Se quer, é só vir com a gente amanhã. Assim tu pode conhecer a Zinha, que é um peixão. O Sem Pernas ri, sardônico. Não gosto de chibungo. E sai andando pelo trapiche. O gato ainda não está dormindo. Sempre sai depois das 11 horas. É o elegante do grupo. Quando chegou, alvo e rosado, Boa Vida tentou conquistá-lo. Mas já naquele tempo o gato era de uma agilidade incrível e não vinha, como Boa Vida pensava, da casa de uma família. Vinha do meio dos índios maloqueiros, crianças que vivem sob as pontes de Aracaju. Fizera a viagem na rabada de um trem. Conhecia bem a vida de um grupo de crianças abandonadas e já tinha mais de 13 anos. Assim conheceu logo os motivos por que Boa Vida, mulato troncudo e feio, o tratou com tanta consideração. Lhe ofereceu cigarros e lhe deu parte do seu jantar e correu com ele à cidade. Depois bateram juntos um par de sapatos novos que estava exposto na porta de uma casa na Baixa do Sapateiro. Boa Vida tinha dito: "Deixa estar, que eu sei onde se pode vender." O gato espiou seus sapatos puídos. "Eu tava querendo eles pra mim, já tô precisando." "Tu com um sapato ainda tão bom?" se admirou Boa Vida, que raras vezes levava sapatos aqui. Naquele momento estava descalço. "Eu pago a tua parte. Quanto tu pensa?" Boa Vida olhou para ele. O gato levava gravata, um paletó remendado e coisa espantosa. Levava meias.
Tu é da elegância, hein? Sorriu. Não nasci para essa vida, nasci para o grande mundo, disse o gato, repetindo uma frase que ouvira certa vez de um caixeiro viajante no cabaré de Aracaju. Boa Vida achava-o decididamente lindo. O gato tinha um ar petulante e, embora não fosse uma beleza efeminada, agradava a Boa Vida, que, além de tudo, não tinha muita sorte com mulheres, pois aparentava muito menos que os 13 anos já feitos, baixo e acachapado. O gato era alto e sobre seus lábios de 14 anos começava a surgir uma penugem de bigode que ele cultivava. Boa Vida naquele momento o amou com certeza porque disse: Tu pode ficar com ele, eu te dou minha parte. Tá certo, fico te devendo. Boa Vida quis aproveitar os agradecimentos do outro para iniciar sua conquista e baixou a mão pelas coxas do gato, que se esquivou só com o jogo do corpo. O gato riu consigo mesmo e não disse nada. Boa Vida achou que não devia insistir, senão era capaz de espantar o menino. Ele não sabia nada do gato nem imaginava que este conhecia seu jogo. Andaram juntos parte da noite vendo a iluminação da cidade. O gato estava assombrado. E por volta das 11 foram para o trapiche. Boa Vida mostrou o gato a Pedro e levou-o depois para o lugar onde dormia. Tenho aqui um lençol, dá para nós dois. O gato deitou. Boa Vida se estendeu ao lado. Quando pensou que o outro estava dormindo, o abraçou com a mão e com a outra começou a puxar-lhe as calças devagarinho. Num minuto o gato estava de pé. Tu te enganou, mulato. Eu sou homem. Mas Boa Vida já não via nada além de seu desejo, a vontade que tinha do corpo alvo do gato, de enrolar o rosto nos cabelos morenos do gato, de apalpar as carnes duras das coxas do gato, e se atirou em cima dele com a intenção de derrubá-lo e forçá-lo. Mas o gato desviou o corpo e passou-lhe a perna. Boa Vida se estendeu de nariz. Já tinha se formado um grupo em torno. O gato disse: Ele pensava que era maricas. Tu te faz de besta. Arrancou com o lençol de Boa Vista para outro canto e dormiu. Levaram algum tempo inimigos, mas depois voltaram às boas e agora, quando o gato se cansa de uma pequena, entrega ao Boa Vida. Uma noite, o gato andava pelas ruas das mulheres, o cabelo muito lustroso, de brilhantina barata, uma gravata enrolada no pescoço, assoviando como se fosse um daqueles malandros da cidade. As mulheres o olhavam e riam. Olha aquele frangote, o que quererá por aqui? O gato respondia aos sorrisos e seguia. Esperava que uma o chamasse e fizesse o amor com ele. Mas não queria por dinheiro, não só porque os níqueis que possuía não passavam de 1.500, como porque os capitães da areia não gostavam de pagar mulher. Tinham as negrinhas de 16 anos para derrubar no areal. As mulheres olhavam para sua figura de garota e sorriam. Achavam-no belo na sua meninice viciada e gostariam de fazer o amor com ele. Mas não o chamavam porque aquela era a hora em que esperavam os homens que pagavam e elas tinham que pensar na casa e no almoço do dia seguinte. Se contentavam assim com rir e fazer pilhérias. Sabiam que dali sairia um daqueles vigaristas que enchem a vida de uma mulher, que lhe tomam dinheiro, dão pancadas, mas também dão muito amor. Muitas delas gostariam de ser a primeira mulher deste malandrim tão jovem, mas eram 10 horas, hora dos homens que pagavam, e o gato andava de um lado para o outro inutilmente. Foi quando viu Dalva, que vinha pela rua embuçada num capote de peles apesar da noite de verão. Ela passou por ele quase sem o ver. Era uma mulher de uns 35 anos, corpo forte, rosto cheio de sensualidade. O gato a desejou imediatamente. Foi atrás dela. Viu quando entrou em casa sem se voltar. Ficou na esquina esperando. Minutos depois ela apareceu na janela. O gato subiu e desceu a rua, mas ela nem o olhava. Depois passou um velho, atendeu ao chamado dela e entrou. O gato ainda esperou, porém mesmo depois do velho ter saído muito apressado procurando não ser visto, ela não voltou à janela. Noites e noites o gato volveu à mesma esquina só para vê-la. Agora tudo o que conseguia em dinheiro era para comprar trajes usados e se pôr elegante. Tinha o dom da elegância malandra, que está mais no jeito de andar, de colocar o chapéu e dar um laço despreocupado na gravata que na roupa propriamente. O gato desejava Dalva, do mesmo modo como desejava comida ao ter fome, como desejava dormir ao ter sono. Já não atendia ao chamado das outras mulheres, quando, passada a meia-noite, elas já tinham feito para as despesas do dia seguinte, e então queriam o amor juvenil do pequeno malandro. Uma vez foi com uma delas só para saber da vida de Dalva. Foi assim que se inteirou de que ela tinha um amante, tocador de flauta num café, que tomava o dinheiro que ela fazia e ainda tomava porres colossais na sua casa, atrapalhando a vida de todas as rameiras do prédio. O gato voltava todas as noites. Dalva nunca lhe deu sequer um olhar, por isso ele ainda a amava mais. Ficava numa espera dolorosa até meia hora depois da meia-noite, quando o flautista chegava e, depois de a beijar na janela, entrava pela porta mal iluminada. Então o gato ia para o trapiche, a cabeça cheia de pensamentos. Se um dia o flautista não viesse, se o flautista morresse... Era fraco, talvez não aguentasse nem o peso dos 14 anos do gato, e apertava a navalha que levava na blusa. E uma noite, o flautista não veio. Nessa noite, Dalva andaram pelas ruas como uma doida. Voltaram à tarde para casa, não receberam nenhum homem e agora estava ali, postada na janela, apesar de já ter dado as 12 horas há muito tempo. Aos poucos, a rua foi ficando deserta.
Não restaram senão o gato na esquina e Dalva, que ainda esperava na janela. O gato sabia que aquela era só noite e estava alegre. Dalva desesperava. Então o gato começou a passear de um lado para o outro da rua até que a mulher o notou e fez um sinal. Ele veio logo sorrindo. Tu não é um frangote que fica na esquina toda noite? Quem fica na esquina sou eu. Agora essa coisa de frangote... Ela sorriu tristemente. Tu quer me fazer um favor? Te dou uma coisa, mas logo pensou e fez um gesto. Não, tu com certeza está esperando tua comida e não vai perder tempo. Posso sim, aqui estou esperando, não vem agora. Então eu quero, filhinho, que tu vá na rua Rui Barbosa. O número é 35. Procura seu Gastão. É o primeiro andar. Diz a ele que estou esperando. O gato saiu, humilhado. Primeiro pensou em não ir e em nunca mais voltar a ver Dalva, mas depois se decidiu a ir para ver de perto o flautista que tinha coragem de abandonar uma mulher tão bonita. Chegou ao prédio, um sobrado negro de muitos andares, subiu as escadas no primeiro andar, perguntou a um garoto que dormia no corredor qual era o quarto do senhor Gastão. O garoto mostrou o último quarto, o gato bateu na porta. O flautista veio abrir, estava de cuecas e na cama o gato viu uma mulher magra. E estavam os dois bêbados. O gato falou, vem da parte de Dalva. Diga àquela bruaca que não me amole, tô chateado dela até aqui, e punha a mão aberta na garganta. De dentro do quarto a mulher falou, quem é esse cocadinha? Não te mete, disse o flautista, mas logo acrescentou, é um recado da bruaca da Dalva, tá se pelando que eu volte. A mulher riu um riso canalha de bêbada. Mas tu agora só quer tua bebezinha, não é? Vem me dar um beijinho, anjo sem asas. O flautista riu também. Tá vendo, pedaço de gente? Diz isso a Dalva. Tô vendo um couro espichado ali, sim senhor. Que urubu você arranjou, hein, camarada? O flautista olhou muito sério. Não fale de meia-noite e logo. Quer tomar um trago? É caninha da boa. O gato entrou. A mulher na cama se cobriu. O flautista riu. É um filhote somente. Não faz medo. Mesmo esse couro, disse o gato, não me tenta. Nem para me tocar bronha. Bebeu a cachaça. O flautista já voltara para a cama e beijava a mulher. Nem viram que o gato saía e que levava a bolsa da prostituta que estava esquecida na cadeira sobre vestidos. Na rua, o gato contou 68 mil réis, jogou a bolsa no pé da escada, meteu o dinheiro no bolso e foi para a rua de Dalva, assoviando. Dalva esperava na janela. O gato olhou para ela fixamente. Vou emborcar. E foi entrando sem esperar a resposta. Dalva, mesmo no corredor, perguntou. O que foi que ele disse? No quarto te digo. Me mostrem onde é. Entraram no quarto. A primeira coisa que o gato viu foi um retrato de Gastão tocando flauta, vestido de smoking. Sentou na cama olhando o retrato. Dalva espiava espantada e mal pôde novamente interrogar. O que foi que ele disse? O gato respondeu. Senta aqui, e indicou a cama. Esse frangote, murmurou ela. Olha, bichinha, ele tá grudado com outra, sabe? Também eu disse as boas aos dois. E depois pelei a bruaca, meteu a mão no bolso, tirou o dinheiro. Vamos rachar isso? Tá com outra, não é? Mas meu senhor do Bonfim há de fazer com que os dois fiquem trevados. Senhor do Bonfim é meu santo. Foi até onde estava o quadro do santo. Fez a promessa e voltou. Guarda teu dinheiro, tu ganhou direito. O gato repetiu, senta aqui. Dessa vez ela sentou, ele a pegou e a derrubou na cama. Depois que ela gemeu com o amor e com os tabefes que ele lhe deu, murmurou, o frangote parece um homem. Ele se levantou, endireitou as calças, foi até onde estava o retrato do flautista Gastão e o rasgou. Vou tirar um retrato para tu botar aí. A mulher riu e disse, vem bichinho bom, que malandro não vai sair daí. Vou te ensinar tanta coisa, meu cachorrinho. Fechou a porta do quarto, o gato tirou a roupa. Por isso o gato sai toda meia-noite e não dorme no trapiche, só volta pela manhã para ir com os outros para as aventuras do dia. O sem-perna se aproximou e pilheriou. Agora tu vai mostrar o anel, não é? Tu não tem nada com isso? O gato fumava um cigarro. Tu quer vir para ver se topa alguma mulher que te queira assim, coxo? Não vou em casa de couros, sei onde tem coisas que valem a pena. Mas o gato não estava disposto a conversar e o sem-pernas continuou sua peregrinação através do trapiche. O sem-pernas encostou-se junto a uma parede e deixou que o tempo passasse. Viu o gato sair por volta das 11h30. Sorriu porque ele havia lavado a cara, posto brilhantina no cabelo e ia marchando com aquele passo gingado que caracteriza os malandros e os marítimos. Depois, o sem-pernas ficou muito tempo olhando as crianças que dormiam. Ali estavam mais ou menos 50 crianças, sem pai, sem mãe, sem mestre. Nada possuíam além da liberdade de correr às ruas. Levavam vidas nem sempre fácil, arranjando o que comer e o que vestir, ora carregando uma mala, ora furtando carteira e chapéus, ora ameaçando homens, por vezes pedindo esmolas. E o grupo era de mais de 100 crianças, por muitas outras não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do Porta da Lenha.
Nenhuma delas reclamava. Por vezes morria um de moléstia que ninguém sabia tratar. Quando calhava vir o padre José Pedro, ou a mãe de santo Dona Aninha, ou também o querido de Deus, o doente tinha algum remédio. Nunca, porém, era como o menino que tem em sua casa. O sem pernas ficava pensando. E achava que a alegria daquela liberdade era pouca para a desgraça daquela vida. Voltou-se porque percebeu o movimento. Alguém se levantava no meio do casarão. O sem pernas reconheceu o negrinho Barandão, que se dirigia de mãos para o areal de fora do trapiche. O sem pernas pensou que ele ia esconder qualquer coisa que furtara e não queria mostrar aos companheiros. E aquilo era um crime contra as leis do bando. O sem pernas seguiu o Barandão, atravessando entre os que dormiam. O negrinho já tinha transposto a porta do trapiche e dava a volta no prédio para o lado esquerdo. Em cima era o céu de estrelas. Barandão agora caminhava apressadamente. O sem pernas notou que ele se dirigia para o outro extremo do trapiche, onde a areia era mais fina ainda. Foi então pelo outro lado e chegou a tempo de ver Barandão, que se encontrava com um vulto. Logo reconheceu. Era Almiro, um do grupo, de 12 anos, gordo e preguiçoso. Deitaram-se juntos, o negro acariciando Almiro. O sem pernas chegou a ouvir palavras. Um dizia, meu filhinho, meu filhinho. O sem pernas recuou e a sua angústia cresceu. Todos procuravam carinho, qualquer coisa fora daquela vida. O professor naqueles livros que lia a noite toda, o gato na cama de uma mulher da vida que lhe dava dinheiro. Pirulito na oração que o transfigurava. Barandão e Almiro no amor na areia do cais. O sem perna sentia que uma angústia o tomava e que era impossível dormir. Se dormisse, viriam os maus sonhos da cadeia. Queria que aparecesse alguém a quem ele pudesse torturar com dichotes. Queria uma briga. Pensou em ir acender o fósforo na perna de um que dormisse, mas quando olhou da porta do trapiche, sentiu somente pena e uma doida vontade de fugir, e saiu correndo pelo areal, correndo sem fito, fugindo da sua angústia. Pedro Bala acordou com um ruído perto de si. Dormia de bruços e olhou por baixo dos braços. Viu que um menino se levantava e se aproximava cautelosamente do canto de Pirulito. Pedro Bala, no meio do sono em que estava, pensou a princípio que se tratasse de um caso de pederastia e ficou atento para expulsar o passivo do grupo, pois uma das leis do grupo era que não admitiriam pederastas passivos. Mas acordou completamente e logo recordou que era impossível, pois Pirulito não era dessas coisas. Devia se tratar de furto. Realmente o garoto já abria o baú de Pirulito. Pedro Bala se atirou em cima dele. A luta foi rápida. Pirulito acordou, mas os demais dormiam. Tu tá roubando um companheiro? O outro ficou calado, coçando o queixo ferido. Pedro Bala continuou. Amanhã tu vai embora. Não quero mais tu com a gente. Vai ficar com a gente de Ezequiel, que vive roubando uns dos outros. Eu só queria era ver que era que tu tinha a ver com as mãos. Juro que era só pra ver aquela medalha que ele tem. Desembucha essa história direito, senão leva porrada. Pirulito se meteu. Deixa ele, Pedro. Era bem capaz de querer ver mesmo a medalha. Uma medalha que o padre José me deu. É isso mesmo, disse o menino. Eu só queria ver, juro, mas tremia de medo. Sabia que a vida de um expulso dos capitães da areia ficava difícil. Ou entrava para o grupo de Ezequiel, que vive todo dia na cadeia, ou acabava no reformatório. Pirulito intercedeu de novo e Pedro Bala voltou para perto do professor. Então o menino disse com a voz ainda tremendo. Vou contar para você saber. Foi uma menina que eu vi hoje, estava na cidade de Palha. Eu tinha entrado na casa com a ideia de abafar um paletó quando ela veio e ficou perguntando o que eu queria. Aí topamos a conversar. Eu disse que amanhã ia levar um presente para ela, porque foi boa, foi assim comigo, sabe? E agora gritava e parecia que tinha raiva. Pirulito tomou a medalha que o padre lhe dera, ficou mirando. De repente estendeu para o menino. Tome, dê a ela, mas não conte a Pedro Bala. Volta Seca entrou no trapiche quando a madrugada já ia alta. O cabelo de mulato sertanejo estava revolto. Calçava alpargatas como quando viera da caatinga. O seu rosto sombrio se projetou dentro do casarão. Passou por cima do corpo do negro João Grande. Cuspiu adiante, passou o pé em cima. Apertado no braço, trazia um jornal. Olhou todo o salão procurando alguém. Segurou o jornal com as mãos grandes e calosas logo que distinguiu onde estava o professor. E sem se importar da hora tardia, se dirigiu para lá e começou a chamá-lo. Professor, professor, que é? O professor estava semi-adormecido. Eu quero uma coisa. O professor sentou-se. O rosto sombrio de Volta Seca estava meio invisível na escuridão. É tu, Volta Seca. Que é que tu quer? Quero que tu leia para eu ouvir essa história de Lampião que o diário traz. Tem um retrato. Deixa para amanhã que eu leio. Lê hoje que eu amanhã te ensino a imitar direitinho um canário. O professor buscou uma vela, acendeu, começou a ler a notícia do jornal. Lampião tinha entrado numa vila da Bahia, matara 8 soldados, deflorara moças, saqueara os cofres da prefeitura. O rosto sombrio de Volta Seca se iluminou. Sua boca apertada se abriu num sorriso. E ainda feliz, deixou o professor que apagava a vela e foi para o seu canto. Levava o jornal para cortar o retrato do grupo de Lampião. Dentro dele ia uma alegria de primavera.
ponto das pitangueiras. Esperaram que o guarda andasse. Este demorou olhando o céu, mirando a rua deserta. O bonde desapareceu na curva. Era o último dos bondes da linha de Brotas naquela noite. O guarda acendeu um cigarro. Com o vento que fazia, gastou 3 fósforos. Depois suspendeu a gola da capa, pois havia um frio úmido que o vento trazia das chácaras onde balouçavam mangueiras e sapotizeiros. Os 3 meninos esperavam que o guarda andasse para poder atravessar de um lado para o outro da rua e entrar na travessa sem calçamento. O querido de Deus não tinha podido vir. Toda a tarde tinha passado no porta do mar esperando um homem que não apareceu. Se ele tivesse vindo seria mais fácil, pois com o querido de Deus ele não ia discutir, mesmo porque devia muita coisa ao capoeirista. Mas não tinha vindo, a informação fora errada. E o querido de Deus já tinha uma viagem acertada para esta noite. Ia a Itaparica. Durante a tarde, num terreninho que havia no fundo do porto do mar, fizeram treinos do jogo de capoeira. O gato prometia ser, com algum tempo, um lutador capaz de se pegar com o próprio querido de Deus. Pedro Bala também tinha muito jeito. Dos 3, o menos ágil era o negro João Grande, muito bom numa luta onde pudesse empregar sua enorme força física. Assim mesmo aprendiu bastante para se livrar de um mais forte que ele. Quando se cansaram, passaram para a sala. Pediram 4 pingas e o gato sacou um baralho do bolso das calças. Um velho baralho sebento, de cartas muito grossas. O querido de Deus afirmava que o homem viria. O camarada que lhe dera informação era sujeito a seguro. Era negócio para render muito, e o querido de Deus preferia chamar os capitães da areia, seus amigos, a um dos malandros do cais. Sabia que os capitães da areia valiam mais que muitos homens e tinham a boca calada. O porto do mar estava quase deserto àquela hora. Somente 2 marinheiros de um baiano bebiam cerveja ao fundo conversando. O gato pôs o baralho em cima da mesa e propôs: quem topa uma ronda? O querido de Deus pegou no baralho. Tá mais que marcado, seu gato. Um baralhinho bem velho. Se tu tem outro, eu não me importo. Não, vamos com esse mesmo. Começaram o jogo. O gato descobriu 2 cartas na mesa. Os outros apostavam numa, a banca ficava com a outra. A princípio, Pedro Bala e o querido de Deus ganharam. João Grande não estava jogando, conhecia demais o baralho do gato, só fazia espiar, rindo com seus dentes alvos, quando o querido de Deus dizia que estava com sorte nesse dia, porque era o dia de Xangô, seu santo. Sabia que a sorte seria só no princípio, que quando o gato começasse a ganhar, não pararia mais. Certo momento, o gato começou a ganhar. Quando ganhou a primeira vez, disse com uma voz meio triste. Também já era tempo, estava com o peso filho da mãe. João Grande abriu mais seu sorriso. O gato ganhou de novo. Pedro Bala se levantou, recolheu os níqueis que havia ganho. O gato olhou desconfiado. Tu não vai botar nada agora? Agora não, que vou mijar. E foi para os fundos do bar. O querido de Deus ficou perdendo. João Grande ria e o capoeirista se afundava. Pedro Bala tinha voltado, mas não jogava. Ria com João Grande. O querido de Deus passou tudo quanto tinha ganho. João Grande disse entre os dentes: vai entrar no capital. Ainda estou perdendo, falou o gato. Reparou que Pedro tinha voltado. Tu não arrisca mais nada? Não vai na dama? Tô cansado de jogar. E Pedro Bala piscou para o gato, como que dizendo que ele se contentasse com o querido de Deus. O querido de Deus passou 5.000 réis do capital. Só ganhara 2 vezes durante as últimas jogadas e estava meio desconfiado. O gato abriu o baralho na mesa, puxou um rei e um 7. Quem vai? Perguntou. Ninguém foi, nem mesmo o querido de Deus, que olhava o baralho muito desconfiado. O gato perguntou: tá pensando que tem treta? Pode espiar, eu faço o jogo limpo. João Grande soltou uma daquelas suas gargalhadas escandalosas. Pedro Bala e o querido de Deus riram também. O gato olhou para o João Grande com raiva. Esse negro é burro como uma porta, tu não tá vendo? Mas não completou a frase porque os 2 marinheiros do baiano, que já miravam o jogo há bastante tempo, se aproximaram. Um deles, o mais baixo, que estava bêbado, falou para o querido de Deus: pode-se entrar nessa brincadeira? O querido de Deus apontou o gato. A banca é desse moço. Os marinheiros olharam desconfiados para o menino, mas o baixo cutucou o outro com o cotovelo e murmurou qualquer coisa ao ouvido. O gato riu para dentro porque sabia que ele estava dizendo que seria fácil arrancar o dinheiro daquela criança. Se abancaram os 2 e o querido de Deus achou estranho que Pedro Bala se abancasse também. João Grande, no entanto, não só não achou estranho, como se abancou também. Ele sabia que era preciso tapear os marinheiros e então era necessário que a gente do grupo perdesse também. Os marinheiros, do mesmo modo que tinha acontecido com o querido de Deus, começaram ganhando, mas durou pouco a aragem da sorte e em breve só o gato ganhava dos 4. Pedro Bala soltava exclamações. Esse gato, quando tem sorte, é um cara sério. É um caso sério. Também, quando dá de perder, perde a noite toda, replicou João Grande, e esta sua réplica deu grande confiança aos marinheiros sobre a honestidade do jogo e a possibilidade da sorte. E continuaram a jogar e a perder. O baixo só dizia: a sorte tem de virar. O outro, que tinha um bigodinho, jogava calado e cada vez apostava mais alto. Também Pedro Bala subia o valor das suas apostas. Certa hora o de bigodinho virou para o gato. A banca topa 5.000? O gato coçou o cabelo cheio de brilhantina barata, aparentando uma indecisão que os companheiros sabiam que não possuía. Vá lá, topo. Só para dar meio de você livrar teu prejuízo.
O de Bigodinho apostou 5.000. O baixo foi com 3.000 réis. Foram ambos num as contra o valete da banca. Pedro Bala e João Grande foram no as também. O gato começou a virar as cartas. A primeira era o 9. O baixo batia com os dedos, o outro puxava o Bigodinho. Veio em seguida um 2 e o baixo disse: agora é o as. 2, depois 1 e batia com os dedos. Mas veio um 7, depois um 10 e então veio um valete. O gato arrastou a mesa enquanto Pedro Bala fazia uma cara de grande aborrecimento e dizia: amanhã, quando o peso te pegar, tu vai ver que te arraso. O baixo confessou que estava limpo. O de Bigodinho meteu as mãos no bolso. Tô só com os níqueis para pagar a cerveja. O garoto é um braço. Se levantaram, cumprimentaram o grupo, pagaram a cerveja que tinham bebido na outra mesa. O gato os convidou a voltarem no outro dia. O baixo respondeu que o navio dele saía aquela noite para Caravelas, só quando regressasse. E se foram, de braço dado, comentando a pouca sorte. O gato contou o lucro. Sem juntar o dinheiro que Pedro Bala e João Grande haviam perdido, existia um lucro de 38.000 réis. O gato devolveu o dinheiro de Pedro Bala, depois o de João Grande, ficou um minuto pensando. Meteu a mão no bolso, tirou 5.000 réis que o querido de Deus havia perdido anteriormente. Toma, Batuta. Tinha pra trapaça, eu não quero embolsar teu cobre. O querido de Deus beijou a nota com satisfação, bateu a mão nas costas do gato. Tu vai longe, menino, tu pode enricar com essas tretas. Mas já o sol se punha e o homem não vinha. Eles pediram outra pinga. Com o cair da tarde, o vento que vinha do mar aumentou. O querido de Deus começava a ficar impaciente. Fumava cigarro sobre cigarro. Pedro Bala espiava para a porta. O gato dividiu os 38.000 réis pelos 3. João Grande perguntou: como teria ido sem pernas, com a bafa de chapéus? Ninguém respondeu. Esperava um homem e agora tinha a impressão de que ele não viria. A informação tinha sido errada. Não ouviu sequer a canção que vinha do mar. O porta do mar estava deserto e seu Felipe quase dormia no balcão. Não tardaria, no entanto, a estar cheio, então todo acerto seria impossível com o homem. Ele não haveria de querer conversar ali com o salão cheio. Poderiam conhecê-lo e ele não queria isso. Tampouco o queriam os capitães da areia. Em verdade, o gato não sabia de que se tratava. E pouco mais sabiam Pedro Bala e João Grande. Sabia o quanto sabia o querido de Deus, a quem o negócio tinha sido proposto e que o tinha aceito para Pedro Bala e os capitães da areia. No entanto, ele mesmo tinha apenas vagas informações e iam saber de tudo pelo homem que marcara uma entrevista à tarde no Porta do Mar. Mas até às 6 horas não chegou. Em lugar dele chegou o tal que tinha falado ao querido de Deus. Chegou na hora em que o grupo ia sair. Explicou que o homem não tinha podido vir, mas que esperava o querido de Deus à noite na rua em que morava. Viria por volta de uma da madrugada. O querido de Deus declarou que não podia ir, mas que entregava o assunto aos capitães da areia. O intermediário mirou os meninos desconfiado. O querido de Deus perguntou: nunca ouviu falar nos capitães da areia? Já sim, mas de qualquer jeito quem ia tratar do negócio era eles. Daí... O intermediário pareceu se conformar, combinaram para 1 da manhã e se separaram. O querido de Deus foi para o seu barco, os capitães da areia para o trapiche, o intermediário desapareceu no cais. O sem pernas não havia ainda voltado, não havia ninguém no trapiche, deviam estar todos espalhados pelas ruas da cidade, cavando o jantar. Os 3 saíram novamente e foram comer no restaurante barato que havia no mercado. Na saída do trapiche, o gato, que estava muito alegre com o resultado do jogo, quis passar uma rasteira em Pedro Bala, mas este livrou o corpo e derrubou o gato. Tô treinado nisso, bestão. Entraram no restaurante fazendo barulho. Um velho, que era o garçom, se aproximou com desconfiança. Sabia que os capitães da areia não gostavam de pagar e que aquele de talho na cara era o mais temível de todos. Apesar de haver bastante gente no restaurante, o velho disse: acabou tudo, não tem mais boia, não tem mais boia. Pedro Bala replicou: deixa de conversa fiada, meu tio, nós quer comer. João Grande bateu a mão na mesa. Senão a gente vira esse freio de moscas de cabeça para baixo. O velho ficava indeciso, então o gato bateu o dinheiro em cima da mesa. Hoje nós vai fazer gasto. Foi um argumento suficiente. O garçom começou a trazer os pratos. Um prato de sarapatel e depois uma feijoada. Quem pagou foi o gato. Depois Pedro Bala propôs que fossem andando até Brotas, pois já que iam a pé, tinham muito que caminhar. Não vale a pena tomar a taioba, disse Pedro Bala. É melhor que ninguém saiba que a gente foi para lá. O gato então disse que chegaria depois e os encontraria lá. Tinha uma coisa que fazer antes, e avisar a Dalva para que não o esperasse essa noite. E agora estavam ali no porto das Pitangueiras, esperando que o guarda se afastasse. Escondidos no vão de um portal, não falavam. Ouviam o voo dos morcegos que atacavam os sapotis maduros nos pés. Finalmente o guarda andou, eles ficaram espiando até que a sua figura desapareceu na curva que a rua fazia. Então atravessaram e entraram no alameda das chácaras e novamente se esconderam num portal. O homem não tardou muito, saltou de automóvel na esquina, pagou a corrida e veio subindo a alameda. Tudo que se ouviu eram os seus passos e o rumor das folhas que o vento balançava nas árvores. Quando o homem vinha próximo, Pedro Bala saiu do portal. Os outros vieram logo depois e, como que o guardavam, pareciam 2 guarda-costas. O homem se aproximou mais do muro, junto ao qual vinha andando.
Pedro caminhava para ele. Quando estava de frente, parou. Pode me dar o fogo, senhor? Levava na mão um cigarro apagado. O homem não disse nada, sacou a caixa de fósforo e estendeu ao menino. Pedro riscou um e, enquanto acendia o cigarro, olhou para o homem. Depois, ao entregar a caixa de fósforos, perguntou: E o senhor que se chama Joel? É o senhor que se chama Joel? Por quê? Quis saber o homem. Foi o querido de Deus que nos mandou. João Grande e o gato tinham se aproximado. O homem mirou os três com espanto. Porém, são os meninos. Isso não é negócio para meninos. Digo que é, e a gente sabe fazer o trabalho direito, retrucou Pedro Bala enquanto os outros dois se aproximavam. Mas se um negócio que talvez nem homens... E um homem pôs a mão na boca como quem teme ter dito mais do que convinha. Nós sabe guardar um segredo tão bem como um cofre. E os capitães da areia sempre fazem serviço bem feito. Os capitães da areia? Esse grupo de quem falam os jornais? De meninos abandonados? São vocês? É a gente sim. E dos que manda. O homem parecia refletir. Enfim se decidiu. Eu preferia entregar esse negócio a homens. Mas como tem que ser essa noite mesmo? O jeito... Vai ver como a gente sabe trabalhar. Não fique assustado. Venham comigo, mas deixem que eu vá na frente. Vocês irão uns passos atrás de mim. Os meninos obedeceram. No portão, o homem parou, abriu, ficou esperando. Veio de dentro um grande cão que lhe lambia as mãos. O homem fez os três entrarem, atravessaram uma rua de árvores. O homem abriu a porta da casa. Entraram para uma saleta. O homem pôs a capa e o chapéu numa cadeira e sentou-se. Os três estavam de pé. O homem fez sinal para que se sentassem e primeiro eles miraram desconfiados as largas e cômodas poltronas. Isso Pedro Bala e João Grande, porque o gato já estava se sentando muito a gosto, numa atitude displicente. A outro sinal do homem, Pedro e o Grande se sentaram, sendo que João Grande ficou sentado apenas na ponta da cadeira, como se temesse sujá-la. O homem tinha um ar de riso. De repente levantou-se e falou, mirando a Pedro, em quem reconhecera o chefe. O que vocês vão fazer é difícil, e ao mesmo tempo é fácil. Agora, o que tem aqui é que uma coisa que necessita que ninguém saiba. Uma coisa que necessita que ninguém saiba. Não passa daqui, disse Pedro Bala. O homem puxou o relógio do bolso. São 1h15. Ele só volta às 2h30. Olhava os capitães da areia ainda com indecisão. Então não é muito tempo, falou Pedro. Se quer que a gente vá, é bom desembuchar logo. O homem se decidiu. Das ruas adiante desta, é a penúltima chácara à direita. Tem que evitar um cachorro que já deve estar solto. É bravo. João Grande interrompeu. O senhor tem um pedaço de carne? Por quê? Pro cachorro, um pedaço chega. Verei já. Olhava os meninos. Parecia perguntar a si mesmo se devia confiar neles. Vocês entram pelos fundos, junto da cozinha na parte e de fora da casa tem um quarto por cima da garagem. É o do empregado, que agora deve estar dentro da casa esperando o patrão. É no quarto dele que vocês vão entrar. Devem procurar um embrulho igual a este, igualzinho. Foi ao bolso da capa, trouxe um pequeno pacote amarrado com a fita cor-de-rosa. É igualzinho. Não sei se ainda estará no quarto. Também pode ser que o empregado o tenha no bolso. Se assim for, nada mais se pode fazer. Em um desespero repentino pareceu tomá-lo. Se eu tivesse podido ir esta tarde, então com certeza ainda estaria no quarto. Mas agora quem sabe? E cobriu o rosto com as mãos. Mesmo que esteja com o empregado, se pode trazer, disse Pedro. Não, é essencial que ninguém saiba que houve furto desse embrulho. O que vocês vão fazer é trocar os embrulhos se o outro estiver no quarto. E se estiver com o empregado? Então, e a fisionomia do homem novamente se alterou. João Grande pensou ouvir um nome que soava como Elisa, mas talvez fosse ilusão de João Grande, que por vezes ouvia e via coisas que ninguém percebia. O nego era muito mentiroso. Então a gente troca os embrulhos do mesmo jeito. Pode ficar descansado. O senhor não conhece os capitães da areia. Apesar do seu desespero, um homem sorriu da bravata de Pedro Bala. Então podem ir. Depois tem que ser antes de 2 horas. Voltem aqui, mas só quando a rua estiver deserta. Eu os esperarei. Acertaremos nossas contas então. Mas quero dizer outra coisa lealmente. Se vocês forem percebidos e presos, não me envolvam no caso. Nada farei por vocês, porque meu nome não pode aparecer nisso tudo. Tratem de dar fim a este embrulho e não me chamem para nada. É ganhar ou perder. Neste caso, replicou Pedro Bala, é preciso marcar o preço antes. Quanto o senhor paga a gente? Dou 100 mil réis. 30 para cada e mais 10 para você, apontou para Pedro. O gato se mexeu na cadeira. Pedro fez sinal para que ele se calasse. O senhor dá 50 a cada e parece que ainda vai fazer negócio. São 150 bicos para os 3, senão não tem embrulho. O homem não vacilou muito, olhava o relógio onde os ponteiros corriam. Está bem. Aí o gato falou, não é que a gente desconfie do senhor, mas a coisa pode sair pelo avesso e o senhor mesmo disse que não se importaria com o que acontecesse a gente. E daí? É justo que o senhor nos passe logo algum. João Grande apoiava o gato com um gesto de cabeça. Pedro Bala repetiu as últimas palavras do outro. É justo sim. Se depois a gente não pode lhe recolher. É justo, repetiu também um homem. Tirou uma carteira do bolso, puxou uma nota de 100 mil réis, entregou a Pedro. Agora toca andar, se faz tarde. Saíram, Pedro Bala disse. Pode ficar descansado, daqui 1 hora a gente volta com o embrulho.
Em frente da casa, a rua estava completamente deserta. Numa janela da casa havia a luz, e eles viam a sombra de uma mulher que andava de um lado para o outro. O grande bateu na testa. Me esqueci da carne pro cachorro. Pedro Bala estava olhando para a janela com a luz. Se voltou. A janela com luz. Se voltou. Não tem nada. Isso me cheira a coisa de amigamento. O sujeito aquele derrubava asinha daqui, e agora o empregado tem as cartas que os dois se escrevia e quer dar o alarme. Este pacote está com perfume. É que o outro há de ter. Fez sinal para os dois esperarem do outro lado da rua. Chegou para perto do portão da casa. Logo que se encostou, um grande cão se aproximou latindo. Pedro Bala amarrou um cordel no ferrolho do portão, enquanto o cão andava de um lado para o outro latindo baixo. Depois chamou os outros dois. Tu, apontou para o gato, fica aqui na rua para dar o alarme se vem alguém. Tu, grande, entra comigo. Treparam na gradezinha do muro. Pedro Bala puxou com o cordão o ferrolho e o portão abriu. O gato tinha ido para a esquina. O cão, ao ver o portão aberto, se precipitou para a rua, ficou remexendo uma lata de lixo. Pedro Bala e João Grande pularam o muro, cerraram o portão para que o cachorro não pudesse entrar, se adiantaram entre as árvores. Na janela iluminada da casa, o vulto de uma mulher continuava a andar. João Grande disse baixinho: tenho pena dela. Quem manda deitar com outros? Perto da casa, o negro ficou para transmitir o aviso do gato se viesse alguém. Tinham assovios especiais para estes casos. Pedro Bala rodeou a casa, chegou à cozinha. A porta estava aberta, como também a do quarto sobre a garagem. Porém, antes de subir a escada que dava para o quarto, Pedro espiou pela porta da cozinha. Na copa havia luz e um homem jogava paciência. Deve ser o tal empregado, pensou Pedro, e rápido se afastou para a escada da garagem. Subiu de 4, entrou no quarto do homem. Não havia luz. Pedro fechou a porta, acendeu o fósforo. Havia apenas uma cama, um baú e um cabide na parede. O fósforo se apagou, mas Pedro já estava em cima da cama, que correu toda com as mãos. Depois viu embaixo do colchão. Tampouco havia nada. Desceu então da cama e se aproximou sem fazer ruído do baú. Suspendeu a tampa, acendeu o fósforo que prendeu nos dentes. Remexeu a roupa com cuidado, não havia nada. Cuspiu o fósforo. Depois se lembrou que um homem não podia não fumar. E então recolheu ao bolso e foi até o cabide. Nada nos bolsos da roupa ali dependurada. Pedro Bala acendeu outro fósforo e mirou todo o quarto. Com certeza está com um homem. Agora é que vão ser elas. Abriu a porta do quarto e desceu as escadas. Chegou na porta da cozinha. O homem ainda estava sentado. Então Pedro Bala reparou que ele estava sentado em cima do embrulho. Aparecia uma ponta sobre a perna do homem. Pedro pensou que tudo estava perdido. Como iria ele tirar o embrulho debaixo da perna do homem? Saiu da porta da cozinha e foi andando para onde estava o grande. Só se ele e o grande atacassem um homem. Mas aí haveria gritaria, todo mundo saberia do roubo. E o senhor que os tinha empregado não queria saber disso. De repente teve uma ideia. Chegou perto de onde tinha deixado o grande, assoviou baixinho. João Grande apareceu logo. Pedro falou em voz muito baixa: olha, grande, o tal empregado está sentado em riba do embrulho. Tu vai chegar na porta da rua, apertar a campainha e sumir depois. É pro homem se levantar e eu abafar o embrulho. Mas dá o suíte logo pro homem não te ver. Pensar que foi sonho. Deixa passar o tempo de eu chegar na cozinha. Voltou rápido para a porta da cozinha. Daí a 1 minuto a campainha soou. O empregado levantou-se às pressas, abotoou pelo paletó e se dirigiu para a frente da casa pelo corredor, onde acendeu uma luz. Pedro Bala penetrou na copa, trocou os pacotes e abriu para os lados da chácara. Saltou o muro, assoviou para o gato e João Grande. O gato veio logo, mas João Grande não apareceu. Andaram de um lado para o outro e o negro não chegava. Pedro começava a ficar impaciente, pensando que o empregado podia ter surpreendido João Grande e agora estava atracado com ele. Mas quando ele passara por aqueles lados, não havia escutado nenhum ruído. Disse: se ele demorar, a gente entra. Assoviaram novamente e não tiveram resposta. Pedro Bala resolveu: vamos entrar de novo. Mas ouviram o assovio de João Grande, que não tardou a estar ao lado deles. Pedro perguntou: onde tu te meteu? O gato tinha pegado o cachorro pela coleira e o punha para dentro do portão. Tiraram o cordel do ferrolho e desapareceram pelo outro lado da rua. Aí o Grande explicou. Na hora que meti o dedão na campainha, então a dama lá de cima ficou muito assustada. Pegou, abriu a janela, parecia que ia se atirar mesmo. Espiava que fazia medo. Estava mesmo chorando. Então eu estava com pena e trepei pela bica para dizer a ela que não chorasse mais, que não tinha mais de quê, que a gente tinha abafado os papéis. E como tive que explicar tudo a ela, tive que demorar. O gato perguntou muito curioso: era boa? Era? Era boa sim. Passou a mão na minha cabeça, depois me disse muito obrigado, que Deus ia me ajudar. Deixa de ser burro, negro. Eu estava perguntando se era boa, mas para a cama. Se tu viu o coxame. O negro não respondeu. O automóvel entrava pela rua. Pedro Bala bateu no ombro do negro e João Grande sabia que o chefe estava provando o que ele fizera. Então seu rosto se abriu de satisfação e murmurou: eu só queria ver a cara do galego quando o patrão abriu o pacote e não encontrar o que esperavam. E já em outra rua, os três soltaram a larga, livre e ruidosa gargalhada dos capitães da areia, que era como um hino do povo da Bahia. Ô pessoal, eu vou parar por aqui, página 56 do livro, tá? Eu esqueci de mostrar uma imagem para vocês. Essa daqui, ó. Tá na página 49 do livro, tá? Essa imagem aí. Olha aí. Página 57, não é isso? 56, né? Não, 57 do livro. Minha memória tá fraca. Na próxima leitura eu vou tentar ler até a página 100, tá bom? Até que o livro, assim, a gente consegue render uma boa leitura, né?
até a página 100. O livro tem 203 páginas. Não, mentira. 231 páginas. Não vou demorar tanto não. Esse daí eu espero que vocês tenham apreciado a minha leitura até aqui. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conseguirem aí. Comentem o que vocês acharam, que para mim também é muito importante, tá? É isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!